tá? Estudos científicos comprovam, tá? Você já deve ter escutado isso mais de uma vez, eu já falei aqui mais de uma vez. Você é a média das pessoas que você convive. Você é a média das pessoas que estão aí com você hoje em dia. E muitas das vezes, né, existe a necessidade que você realmente traga uma essência diferente para essas pessoas, para que elas possam enxergar que existe algo além. Ou muitas das vezes você vai ter que se afastar mesmo, tá? Se afastar. E não é se afastar de nunca mais ver, não tem como. Você não tem como largar um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, não é isso. Mas muitas das vezes você vai ter que viver um cenário onde você não vai conseguir viver tanto aproximado com essas pessoas, se elas não entenderem aquilo que você tem. Não tem como. Se você é uma pessoa altamente religiosa e quer se tornar uma pessoa altamente religiosa, você não vai conseguir viver do lado de pessoas que gostam de viver indo pro bar, que gostam de viver indo pra balada. Não tem match, não tem como. Não dá, tá? Ou se fizer isso, você vai se tornar uma pessoa que faz diferente daquilo que prega, que ocorre muito aí nos mundos religiosos. A pessoa vai lá, eu sou altamente religiosa, altamente espiritualizada e tal, e tal, e tal, mas aí na hora do dia a dia tá lá, enfiada lá numa balada, tá lá enfiada lá num bar, tá lá enfiada num boteco, tá lá, né, saindo lá, enfim, fazendo sei lá o quê, com não sei quem, entende? Então, diante desse processo, quando você entra nessa fase de auto, né, chibatada, você cria uma conexão que, poxa, mas as pessoas falam que eu tenho que fazer isso, mas as pessoas falam que eu tenho que ser isso, mas as pessoas falam que eu sou isso, que eu não posso ser assim, entendeu? Para e pensa. Aonde você quer chegar na sua vida? Aonde você quer buscar e trilhar um caminho realmente que seja favorável para você. Se você começar a buscar algo realmente positivo, buscar uma essência realmente valiosa, buscar uma essência que vai te trazer poder, confiança e você criar uma conexão, o que os outros falam é somente o que os outros falam. O que os outros dizem são o que os outros dizem. Não adianta você ficar se auto-chibatando ou se auto-colocando num teto com base naquilo que as coisas são criadas, com base naquilo que as coisas são desenvolvidas, movimentadas para que você realmente tenha uma conexão ali relacionada. Não adianta você fazer isso, não adianta você colocar limitador, você vai acabar com a história da sua vida, como muitas pessoas já acabaram, como eu acabei por muito tempo, por colocar um limitador na sua jornada de vida. Mas acredite, você pode fazer diferente, você pode criar diferente na sua vida, você pode trazer um movimento novo para que as coisas realmente deem certo para você. Mas para isso, você precisa, em primeiro lugar, acreditar em você. Acreditar no seu potencial. Acreditar na possibilidade de que realmente você pode fazer algo diferente, tá? Assim como muitas pessoas acreditam, assim como muitas pessoas buscam realmente ter algo melhor, como muitas pessoas buscam ter algo que seja mais positivo, mais produtivo, mais criativo na sua vida, você pode realmente fazer isso, tá? Você tem essa capacidade, você tem essa possibilidade. Para de se dar auto-chibatada. Para de colocar ali situações na sua vida onde você não vai conseguir produzir mais. Para de colocar situações onde você não vai conseguir evoluir na sua jornada de vida e não vai conseguir trazer aí o melhor cenário para que as coisas realmente deem certo. Acredita em você. Acredita no seu potencial. Acredita na sua história, na sua capacidade de criar realmente coisas melhores, de criar conexões mais positivas. Você tem esse poder, você tem essa possibilidade, você tem essa capacidade realmente de fazer as coisas darem certo. Basta você querer realmente fazer acontecer. Basta você realmente querer fazer e produzir as coisas darem certo na sua vida. E com certeza, cada passo, a cada movimento, a cada dia, você vai encontrar algo mais produtivo para você, algo mais possível na sua jornada, algo que você realmente vai encontrar ali caminhos, opções, jornadas para que as coisas deem certo para você, para que as coisas funcionem para você. E no momento que você conseguir encontrar mais opções, no momento que você conseguir encontrar mais caminhos, no momento que você conseguir encontrar mais possibilidades, você vai encontrar mais jornadas para que as coisas realmente deem certo, tá? Então assim, para de se chibatar, tá? Não faça como eu fiz lá no passado. Não faça como eu fiz lá atrás, tá? Não faça como muitas pessoas fazem e acabam com seus sonhos. Se você tem algo que você quer realizar na sua vida, tá? Faça o que tem que ser feito para que isso seja, desde que não acabe com os seus princípios, tá? Desde que não acabe com a sua essência como pessoa. Comece a buscar passo a passo. Não busque o efeito palito de fósforo, que traz aquela chama iluminada no começo, que vai baixando e seguindo um pequeno filetinho,
e ao decorrer do processo ele apaga rapidamente, porque ele não teve combustível suficiente para criar. Não faça o efeito barreto de fósforo na sua vida. Crie uma conexão com você, tá? Crie uma conexão. Quando eu comecei a olhar mais para mim, quando eu comecei a olhar mais para os meus sonhos, quando eu comecei a olhar para minha vida primeiro do que a dos outros, eu comecei a conseguir sair de uma posição ruim para entrar numa posição evolutiva para aquilo que realmente eu quero alcançar. Eu comecei a sair de um cenário onde realmente para mim as coisas não andavam, não funcionavam, não fluíam, para eu entrar num cenário diferente, onde as coisas começaram a criar um processo de evolução, começaram a criar um processo de andar. Logicamente que nada é do começo, só que assim, se você quer sair de uma posição ali ruim, você tem que começar a fazer alguma coisa diferente, você tem que começar a cavar para algum lado, entende? Você tem que começar a cavar, seja para cima, seja para baixo, seja para os lados. Aliás, para baixo é porque às vezes tem que ir um pouco para baixo para poder dar a volta e sair para cima. Às vezes ocorre isso aí mesmo. Você nunca ouviu falar que às vezes você tem que dar 2 voltas para trás para ir para frente? Ocorre muito negócio. Eu mesmo, analisando um negócio aí, uns negócios aí que a gente tem, eu parei para olhar, fiz lá um mapeamento, né? Ia contratar uma consultoria para fazer isso. Por quê? Porque uma consultoria ela tem uma capacidade muito melhor de estrutura, ela tem uma capacidade muito melhor de análise, certo? E aí eu ia contratar uma consultoria para falar, não, vamos ver, vamos analisar, tal. Só que eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, antes de eu fazer uma contratação de uma consultoria, tá? Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda e vou montar uma confecção para as coisas tentarem estruturar melhor, tá? Eu vou sair do processo, vou olhar, vou dar um passo para trás, vou olhar o todo e vou analisar como é que as coisas estão para que a gente possa avaliar, tá? E diante desse cenário eu comecei a anotar, isso não está funcionando, isso não está certo, isso não está legal, isso não está rodando, isso precisa de mais estrutura, isso precisa de mais base, isso. Em uma semana eu criei um plano de ação para que eu pudesse realmente resolver tudo isso, um plano de ação, tá? E olha só que coisa doida, tá? Eu analisei um problema, verifiquei o cenário, criei um plano de ação e eu fiz um formato onde eu não vou gastar R$ 1 a mais, mas só reorganizando o processo, ou seja, trocando as pessoas de lugar e readaptando o cenário sem gastar R$ 1 a mais. Acho que pelo contrário, até pela análise que eu fiz junto com o meu financeiro, é capaz até que eu economize, tá? Pra você entender como é que funciona. E eu vou chegar lá, você vai entender comigo. Onde isso entra na questão da autoempatia, tá? E aí, diante desse cenário, analisando tudo isso, avaliando todo esse processo, eu comecei a analisar e ver que, fazendo isso, as coisas podem ficar diferentes, eu resolvo um grande problema que eu tenho hoje. E aí, avaliando sobre isso, nós vamos começar a implantar agora isso aqui já, tá? Mas como é que eu cheguei nisso? Os livros que eu li, o conhecimento que eu adquiri, os podcasts que eu estou lá, os networks que eu fiz, as pessoas que me estão envolvidas hoje, eu consegui confeccionar uma situação onde criou-se um cenário para poder enxergar e analisar tudo isso. Onde criou-se um cenário para poder enxergar e colocar esse potencial em prática, ok? E diante desse formato, a gente conseguir fazer uma confecção muito melhor e muito mais estruturada.